Boa noite, nós vamos apresentar sobre o doping com energéticos contendo dimetilamina. Primeiramente, o que é o doping? De acordo com o site da Autoridade Brasileira de Dopagem, doping é o uso de substâncias ou métodos proibidos capazes de promover alterações físicas e ou psíquicas que melhorem artificialmente o desempenho esportivo do atleta. Em especial, nós iremos abordar os energéticos com dimetilamina. A dimetilamina foi desenvolvida pelo laboratório Eli Lilly em Indiana, nos Estados Unidos, com a intenção de ser usada como descongestionante por sua ação vasoconstritora na mucosa nasal. Isso ocorreu em uma época onde outros descongestionantes eram usados excessivamente, como por exemplo a anfetamina, sendo que as duas substâncias possuem semelhanças em sua estrutura química. Quando foi usada para o fim medicinal, a dimetilamina foi patenteada em 1944, mas retirada do mercado logo na década de 80. A dimetilamina é também conhecida como DMAA e pode ser encontrada em diversos suplementos esportivos, sendo mais comum em pré-treinos e termogênicos. Ela possui diversos nomes. Um deles é o óleo de gerânio, flor da qual é extraída. Ela é utilizada como um suplemento alimentar. Alguns fabricantes pedem que seja ingerida após a refeição pré-treino. Os estimulantes que contêm esse composto são apresentados em formas de cápsula de até 250 mg, sendo que a quantidade de DMAA varia de acordo com o efeito esperado. Por exemplo, para obter o efeito termogênico, são acrescentados de 45 a 50 mg. A dimetilamina pertence ao grupo das aminas simpatomiméticas. Ela tem ação adrenérgica e estimulante do sistema nervoso central. Então, como ela funciona exatamente? Essa substância atua no cérebro com efeitos semelhantes ao da cafeína, inibindo a percepção do cansaço e aumentando o gasto de energia do organismo, refletindo em mais tempo de treino. O DMAA imita os efeitos do sistema nervoso simpático, que controla as reações de luta e fuga. A dimetilamina tem a capacidade de inibir a recaptação de norepinefrina e estimular a sua liberação, explicando seu efeito sobre o cansaço e no aumento da atenção. Ainda aumenta a resistência física, ativa o processo de lipólise levando ao emagrecimento e relaxa os brônquios dos pulmões, melhorando as trocas gasosas e refletindo em mais oxigênio para os músculos durante o treinamento. Além de energético, a dimetilamina entra na classificação dos termogênicos por seus diferentes mecanismos de ação. Um deles é a aceleração que causa no metabolismo, obrigando o organismo a utilizar a gordura armazenada como fonte de energia. Em outras palavras, estimula a lipólise. Outro mecanismo inclui o aumento da frequência cardíaca, pois à medida em que o coração acelera, as células passam a consumir mais energia. Assim como há um aumento da atividade cerebral e física pela dimetilamina, exigindo um maior aporte energético para as células. E, por fim, a DMAA suprime o apetite. Os atletas utilizam o estimulante com o efeito prometido de diminuir os sinais de cansaço e aumentar a concentração. E também porque a dimetilamina os ajuda a manter mais horas de treino e maior resistência. Essa droga é bem utilizada em esportes como corrida e natação, em que os requisitos resistência, foco e força são indispensáveis. Mas não se engane. Como efeitos colaterais a curto prazo, por sua ação noradrenérgica, a dimetilamina causa vasoconstrição, levando ao aumento da pressão sanguínea e, consequentemente, à hipertensão, também podendo levar à disfunção erétil. Alguns dos efeitos importantes a longo prazo que essa substância causa são: sua composição é tóxica para o fígado e leva à falência gradativa do órgão. A dimetilamina, por interferir no sistema nervoso central, pode levar à dependência e a convulsões, pode promover insônia também. E existem relatos de casos em que houve hemorragia cerebral após a utilização dessa substância. Todo atleta deve passar pelo exame antidoping, através do exame de urina, que passa por uma série de processos para saber se reage a qualquer substância considerada ilícita.
Também é feito o exame de sangue, onde aparelhos de alta tecnologia podem identificar o composto depois de até 6 meses de utilização. O doping é afirmado de forma qualitativa e não quantitativa. Entretanto, é importante dosar a quantidade encontrada, porque existem casos em que o atleta pode estar fazendo uso de outras substâncias, como as anfetaminas, para tratamento medicinal. No caso de estimulantes, a verificação do composto no organismo ocorre por cromatografia líquida ou gasosa e por espectrometria de massa. Para burlar o doping, existem algumas técnicas curiosas. Por exemplo, há atletas que interrompem o uso dos estimulantes dias antes de grandes competições, onde precisam fazer o exame. Também houve casos em que os atletas colocavam uma sonda dentro da uretra e injetavam a urina de outra pessoa dentro da própria bexiga. Há também quem utilize muitas drogas em microdosagem, que mascaram e fazem com que o composto principal não seja detectado. Também há quem dilua a urina para fazer traços indetectáveis da substância ilegal, ou até mesmo falsificar exames antidoping. A dimetilamina tem uso terapêutico? Bem, como foi dito no começo, ela possui ação descongestionante na mucosa nasal. E por deter uma função que vai além de termogênica, ela também é psicoestimulante, poderia ser usada no tratamento para TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Entretanto, não há estudos que evidenciem uma dosagem segura para alcançar o efeito terapêutico sem que haja danos.